Olá, eu sou a professora Flávia do curso de Gastronomia. Estou muito feliz de estar com vocês aqui participando do nosso Faça e Venda, uma oportunidade incrível para vocês estarem aprendendo pratos rápidos, fáceis, econômicos e principalmente conseguirem ter uma renda extra. Eu vou dar para vocês o nosso 7º Faça e Venda. Vou preparar uma receita de família, que é um empadão de frango super delicioso, que vocês podem tanto fazer, vender numa peça única, vocês podem vender em fatias, podem fazer em forminhas de empadinhas e vender separadamente. Fica delicioso, é uma pena que vocês não vão sentir o cheirinho que vai chegar aí até vocês. Para começar, nós vamos começar preparando a massa. É uma massa muito simples, não tem segredo. A primeira coisa que nós vamos fazer, 300 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga. É importante que a manteiga esteja à temperatura ambiente, para ficar mais fácil para a gente mexer nessa massa. Tá? E o que nós vamos fazer agora é fazer uma farofa com essa manteiga e com essa farinha. Né? Então, mexendo com as pontas dos dedos, tá? Por favor, higienizem bem as mãos, eu já lavei as minhas, passei álcool. Nós vamos mexer com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Comecinho é meio chato porque começa a grudar. É importante que toda a farinha incorpore, tá, gente? Ela tem que perder essa cor de farinha que ainda está aparecendo aqui. Então, nós vamos mexer, mexer, até que toda a farinha incorpore e vire uma farofa mesmo. Olha, é assim que tem que ficar, uma farofa solta mesmo, tá? Agora, nós vamos acrescentar, vou fazer um buraquinho aqui no meio, vamos acrescentar um ovo, 2 colheres de sopa de água e uma pitadinha de sal. Agora nós vamos mexer, então, incorporar tudo. Se precisar, nós vamos colocar um pouquinho mais de água para que a massa fique toda uniforme. Então vamos lá. Essa massa, a gente não pode trabalhar demais ela, porque a gente não quer que crie glúten nessa massa. Não é uma massa de pão que a gente espera que cresça. Tanto que nessa massa nem vai fermento, tá? Então nós vamos mexer simplesmente até incorporar. Nós não vamos sovar essa massa. Olha, a massa ela fica uma bola uniforme, mole e fácil de mexer. Tá? É assim que ela tem que ficar. Vamos pegar mais um pouquinho. Agora nós vamos colocar essa massa para descansar por pelo menos meia hora sobre refrigeração. Então vamos embalar no filme. Fechar bem e colocar sob refrigeração por pelo menos meia hora, tá? Enquanto a nossa massa está descansando, nós vamos começar a preparar o recheio. Enquanto a nossa massa está descansando, nós vamos começar a preparar o recheio. Nós vamos fazer hoje um recheio de frango com azeitonas, muito simples de fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aproximadamente 40 ml de azeite na panela. E nós vamos dourar uma cebola raladinha. Então nós vamos deixar aquecer um pouquinho aqui para não soltar
muita água da cebola. Então nós vamos colocar a cebola, deixar ela dar uma douradinha. E depois nós vamos acrescentar o tomate. Eu fiz um tomate, gente, com cassê, tá? O que é o tomate com cassê? Eu tirei a pele e as sementes dele. A maneira mais fácil de tirar a pele do tomate é pegar o tomate, fazer um corte em cruz, tá? No fundinho dele. Coloca uma panela com água para aquecer. A hora que a água ferveu, coloca os tomates. A hora que começar a abrir a pele, tira e dá um choque térmico num bowl com água e gelo. A pele sai super fácil. Tira as sementes e corta em cubinhos, tá? Porque a semente do tomate, ele amarga um pouquinho e solta muita água, tá? Então aqui, esse é o tomate com cassê. A nossa cebola tá dourando. Deixar ela dar uma boa murchadinha. Então agora vamos acrescentar o tomate. Tá? É importante que nesse passo o tomate já comece a desmanchar antes da gente colocar o frango. O frango, ele já tá cozido em água com sal, coloquei uma folhinha de louro e desfiado. Tanto vocês podem fazer com o peito do frango, como vocês podem fazer com a coxa e com a sobrecoxa. Se vocês utilizarem a coxa e a sobrecoxa, o molho fica um pouquinho mais molhadinho. Com o peito ele fica um pouquinho mais seco. Mas aí vai a gosto de vocês. O bom do tomate com cassê, gente, é que ele se desmancha mais facilmente, tá? Porque quando a gente coloca ele na água, ele já dá uma pré-cocçãozinha bem rápida, mas ele se desfaz bem mais rapidamente. Agora nós vamos acrescentar então o frango já desfiado. E nós vamos mexer bem para incorporar todo o tomate e a cebola que a gente colocou aqui. Vou colocar um pouquinho de água, bem pouquinho, só para não deixar grudar no fundo da panela. E enquanto isso, nós vamos preparar a mistura do leite, tá, com o amido de milho. Então eu vou colocar o amido de milho aqui, vou misturar o leite aos poucos para dissolver. Então eu estou dissolvendo, tá, o meu amido de milho na água, no leite, aliás, e vocês podem utilizar tanto o amido de milho como podem utilizar a própria farinha também, tá? Então eu vou abaixar o fogo, colocar o leite aqui. Sempre incorporando bem. E agora eu vou colocar a minha mistura, que é para deixar esse recheio bem cremoso. Dissolver bem para não deixar nenhuma pelotinha. E agora eu vou deixar cozinhar em fogo baixo por aproximadamente uns 4 minutos, até engrossar e eliminar um pouco o gosto da farinha ou do amido do que vocês utilizarem. É importante ir mexendo sempre para não queimar, não grudar no fundo.
Agora nós vamos acrescentar 50 gramas de azeitonas picadas. Podem ser azeitonas pretas ou azeitonas verdes, a gosto de vocês. 3 colheres de sopa de cheiro verde picadinho. E agora nós só vamos acertar o sal e a pimenta. Então vamos jogar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, recheia bem. Vocês viram que rapidinho? O nosso recheio já está pronto. Agora nós temos que esperar esfriar para a gente poder abrir a massa e rechear, tá? Então eu vou colocar num bowl, cobrir com filme plástico e colocar na geladeira, tá? Rapidinho, uns 15 minutos, ele já está numa temperatura adequada para a gente poder rechear a massa. Agora vamos tirar o recheio da panela, então, colocar num bowl para ele esfriar mais rápido. Já que essa panela é de fundo triplo, ela mantém o calor por muito tempo. Tá aqui o nosso recheio. Olha que lindo que ele fica, a consistência dele. Tá? Agora é só a gente deixar esfriar. Enquanto isso, a gente já vai abrir a massa, colocar na forma, rechear e colocar para assar. Vocês conseguem preparar, gente, um empadão desse? Considerando o tempo de cocção do frango, em torno de 1 hora no máximo, tá? É muito simples de fazer. Bom, a nossa massa já ficou descansando por mais de meia hora. Agora nós vamos abrir essa massa com o rolo. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Essa massa, ela é uma massa quebradiça, tá? É a chamada massa podre, né? Que popularmente se fala. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos forrar a bancada com o filme plástico. Deixar ela bem esticadinha. E nós vamos abrir a massa em cima desse filme plástico. Forrei toda a minha bancada, vou deixar bem esticadinho. Agora eu vou pegar um pouco mais que a metade da massa. Por quê? Eu vou utilizar essa forma aqui para fazer o nosso empadão. Então eu vou forrar o fundo e as laterais. Então eu preciso de mais massa para a base do que para o fechamento, ok? Então eu vou cortar um pedaço aqui da massa, um pouco mais da metade. Mantenha embrulhada a outra parte para ela não ressecar, é uma massa bem sensível. Agora a gente dá uma trabalhadinha nessa massa com a mão, porque ela estava gelada. Então a gente dá uma trabalhadinha nela. Agora nós vamos colocar a massa aqui. E nós vamos cobrir essa massa novamente com o filme plástico, para a gente passar o rolo em cima do filme. Aí a gente vai evitar que a massa fique quebradiça. Agora eu dou uma amassadinha nela assim com a mão, só para ir abrindo, tá? Aí depois a gente já vai abrir a massa com o rolo. Então a gente vai abrindo aos poucos, tá? Não façam muita força, senão a massa ela vai quebrando. Para um lado, para o outro.
Nós vamos esticar essa massa até que ela fique bem fina. Claro que aí vocês vão fazer de acordo com o que vocês quiserem de espessura, mas eu gosto do empadão ou da empadinha com a massa bem fina. Vocês viram como facilita abrir com o filme? Vamos tentar abrir num formato já mais arredondado. Se a massa de vocês, gente, quebrar um pouquinho, não tem problema, tá? Porque depois, quando ela assa, ela volta a se juntar, tá? Então, a massa tá bem fininha já. Então, agora nós vamos colocar na base da nossa forma. Tá? Eu acho que essa forma que eu peguei, ela tá um pouquinho grande pro tanto de massa que eu fiz. Então eu vou trocar de forma, pegar uma forma um pouquinho menor pra gente poder montar o nosso empadão. Senão ele vai ficar, não deu o suficiente aqui, ó, para cobrir toda a borda da nossa forma, ok? Gente, a nossa massa tá aberta, troquei de forma, peguei um pouquinho menor. Essa forma aqui, eu não precisaria untar, né? Porque ela é de teflon. Como eu peguei agora uma forma de alumínio, eu vou untar ela com bem pouquinho azeite, porque a nossa massa ela já tem bastante manteiga, tá? Então eu vou untar, passar só um pouquinho de azeite no fundo para facilitar na hora de tirar. Nas laterais também. Gente, é bem pouquinho mesmo, tá? Não é para ficar nadando em azeite a forma. E agora eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo pra gente untar. Isso aqui é só para facilitar na hora de desenformar. Pronto. Vamos descartar o excesso. Agora nós vamos então colocar a base do nosso empadão. Eu vou tirar o filme de cima com muito cuidado para não quebrar a massa, tá? Soltar aqui, ó. E eu não preciso tirar a massa do filme. Eu pego ela com o próprio filme, tá? E eu coloco aqui. Fica mais fácil pra gente acertar a massa. Se ela quebrar um pouquinho, não tem problema. Aí a gente tira. E agora vamos organizar aqui. Ó, ela deu a quebradinha nas pontas, que é normal. Aí com os dedos eu vou remontando. Ó, e vou apertando os pedacinhos que quebraram, eu vou recolocando. Fechar tudo. E essas bordas que estão sobrando aqui, eu vou utilizar depois para fazer o acabamento na hora da montagem do empadão. O que sobrou aqui, vamos jogar onde não tem. Vamos deixar o mais uniforme possível.
Pronto. Ó, esses remendozinhos que eu fiz na massa, eles não vão aparecer depois na hora que a gente fechar. Agora, gente, que vem o pulo do nosso empadão, o pulo do gato. Vocês lembram que eu falei para vocês que essa massa, ela não pode ser muito sovada, porque a gente não quer que desenvolva o glúten, a gente não quer que essa massa cresça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa e eu vou fazer furinhos com um garfo por toda a nossa massa, furar ela inteirinha. Ó. Porque isso vai evitar que se forme bolhas de ar por baixo quando a gente colocar no forno e o empadão cresça, né, fazendo um buraco no meio. E vou furar inclusive as laterais também. Ó, totalmente furadinho, tá? Agora nós vamos rechear e abrir o restante da massa para fazer o acabamento no nosso empadão. Novamente, eu vou colocar o filme plástico, fazer o mesmo processo. Vamos abrir aqui. Dá aquela sovadinha na massa. E agora vamos cobrir novamente com o filme e fazer o mesmo processo que a gente fez na base. Agora a gente tem que abrir essa massa do tamanho suficiente que ela consiga cobrir toda a nossa forma, tá? Então, devagarzinho, com calma, vamos abrindo a massa. Vamos pegar o recheio, já tá numa temperatura adequada. E vamos rechear o nosso empadão. Esse vai ficar bem regado, tá, gente? Vamos deixar ele bem lisinho, ó. Porque a nossa massa tá bem fininha. E agora vamos cobrir com a nossa massa. Vamos ver se vai dar. Não.
Agora a gente vai ajustar as bordas aqui, fechando bem. E aí, com uma faca, a gente acerta essas bordas. Para ele ficar bem bonito. E agora a gente vai com a ponta dos dedos, a gente vai fechando aqui, ó, dando uma viradinha, tá? Para ele ficar bem fechadinho, bem bonitinho, ó. Só ir com a ponta dos dedos, soltando da forma e virando. Aí, gente, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer a massa de cima, trançado, enxadrez, quiser fazer recorte de flor, aí vocês podem usar a criatividade de vocês. Ó, tudo fechadinho aqui, bem viradinho para dentro. Tá? Agora, eu preciso ter um espaço para que o recheio ele vai ferver no forno. Então, eu vou pegar a faca e eu vou fazer um risquinho bem suave aqui. Eu que vou cortar em 4 só. Mas é aqui que eu falei, vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer o desenho que vocês quiserem. E aí, nós vamos pegar uma gema, só a gema, e nós vamos pincelar toda a nossa torta. Isso aqui é que vai dar aquela cor dourada bonita nela. Não esqueçam de pincelar as bordas também. Pronto. Olha que lindo que ficou o nosso empadão montado. Agora nós vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 30 a 40 minutos até que a massa fique crocantezinha, sequinha e por cima fique dourado. E aí daqui a pouco a gente já tira do forno para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, eu acabei de tirar nossa torta do forno, tá? Olha que cor linda que ela ficou, tá? Bem douradinha. E agora nós vamos desenformar a nossa torta de frango. Só passar a faca aqui, né? Com cuidado para não quebrar. Vamos soltar bem. É importante soltar bem a lateral, gente, senão ela quebra, tá? Aí, como é uma forma de fundo removível, olha. Tá aqui o nosso empadão de frango. Lindo, né? Agora vamos cortar um pedaço para vocês verem como que ele ficou por dentro.
Soltar com todo cuidado. E tá aqui o nosso empadão. Olha que lindo que fica o recheio. A massa, ó, bem crocantezinha. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita do Faça e Venda e que vocês tenham muito sucesso replicando essa receita.